Paz do Senhor, tudo bom? Outro dia eu gravei um vídeo falando sobre apologética, sobre eu enxergar aqui a necessidade da igreja falar mais sobre isso, mas eu ainda acho que é pouco. Eu vou estar gravando uma pequena série de vídeos falando um pouquinho mais sobre esse tema, sobre o que é apologética e como que ela se comporta nos dias de hoje, fundamentando. E se houver interesse, aí depois eu também vou falar sobre os argumentos da existência de Deus, argumentação versus falácia, enfim, a discussão apologética um pouco mais aprofundada. Eu aproveito meus momentos de caminhada para poder fazer isso, enquanto eu vou pensando, eu vou andando um pouquinho, exercitando o corpo também. Então, apologética, ela vem do termo apologia, que o registro mais antigo vem do livro de Platão, onde ele fala sobre a apologia de Sócrates. Sócrates havia sido acusado de estar pervertendo a religião estatal, e aí eles colocaram Sócrates sob julgamento, e Platão faz um livro falando sobre essa defesa racional que o cidadão Sócrates fez em sua defesa, demonstrando que na verdade ele não estava fazendo aquilo que estava sendo acusado. Política e razão são umas coisas meio diferentes, né? Porque mesmo comprovando com toda essa comprovação, ele acaba sendo condenado à morte, enfim. Então daí você pega esse termo, apologia, e começou a ter um significado a partir de então, né? Que ele tem esse significado de uma defesa racional, de uma defesa em prol de algo. Muito se fala apologia às armas, é uma defesa racional que se tenta fazer a favor da legalização. Apologia às drogas, a mesma coisa. E daí nasce a apologética cristã, né? Esse termo apologética, ele é muito utilizado para isso, para falar do cristianismo, da defesa racional do cristianismo. E para alguns pode parecer estranho falar de defesa racional e fé na mesma frase, pensando que fé não é racional, que a fé ela é uma crença sem nenhuma fundamentação. E isso não é verdade. A crença sem fundamentação alguma, creio porque creio, é chamado de fideísmo, né? É uma coisa bem diferente do que nós cristãos temos, defendemos, falamos e vivemos. Se nós pegarmos o cristianismo, ele tem em toda a sua história, começando lá em Abrão, em Adão, passando por Noé, Moisés e todos os personagens, e vindo culminar em Cristo, dos apóstolos e no nascimento da igreja que somos nós. Então existe mais do que uma simples crença, existe uma fé pautada em evidências, pautada em uma história, pautada em testemunho de milhares e centenas de milhares e milhões de pessoas que entendem que Cristo é seu Senhor e Salvador, e que sem o mesmo a perdição seria o único caminho. Mas a pergunta que fica é: apologética bíblica é algo para se ter como parte do cristianismo, ou é simplesmente um devaneio filosófico, uma vontade de dar uma resposta à altura? Não, a apologética é muito bíblica, na verdade. Se você pegar o livro de 1 Pedro, no capítulo 3, verso 15, lá vai estar escrito assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estejam preparados, a tempo e fora de tempo,
para responder-lhes a qualquer que lhes perguntar a razão da esperança que habita em vós. Esse é o chamado apologético. O próprio apóstolo Pedro deixou muito claro que devemos estar preparados para expor as razões da esperança que habita em nós. Pensando nisso, o que é uma razão? São argumentos, fatos, evidências e toda comprovação pelo qual podemos defender a fé que temos em Cristo Jesus. Não apenas para estarmos certos, não é essa a questão. A questão é para que possamos pregar o Evangelho. Nesse sentido, a apologética ela vai se confundir totalmente com o evangelismo, com a pregação do Evangelho da paz. Vede o que aconteceu com Pedro, quando ele, pós Pentecostes, ele de tal forma prega, 5.000 almas se convertem, depois é levado ao Sinédrio, para dar explicações de em nome de quem ele fazia aquela pregação e aquela cura, né? Que ele não tem nada, nem ouro nem prata eu tenho, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Então, em nome de quem ele estava fazendo essas coisas? E ele é muito eloquente, ao ponto de o Sinédrio não ter o que dizer para ele, porque ele demonstra por toda a Bíblia em nome de quem, como, porquê, ou seja, a razão de sua fé. Logo depois, o primeiro mártir, Estevão, a mesma coisa, começa contando a história desde o patriarca Abraão, passando por Moisés e tudo o que era necessário de ser dito, até chegar em Cristo. E ele termina dizendo: vós sois culpados de ter derramado o sangue do Cordeiro de Deus. E é morto por causa disso, mas a fé foi preservada, a fé foi defendida. Então temos que entender que fazer a defesa racional da fé, fazer uso de um instrumento que o Senhor nos deu, sistemático, um conhecimento capaz de ser aprendido, para que sejamos melhores instrumentos na mão de Deus, que é a apologética. Ela é bíblica, ela está na Bíblia, ela foi utilizada de inúmeras vezes pelos apóstolos. Eu fico imaginando as discussões que o apóstolo Paulo tinha quando ele, no meio dos gentios, e ele estava no meio dos romanos, as discussões que ele necessitava ter para apresentar Cristo como Senhor e Salvador, para mostrar que todo aquele sistema de crença vigente do politeísmo era falso, e estava agora apresentando, como diria C.S. Lewis, o mito que se tornou realidade, o mito real. Então, primeiramente isso, entender que a apologética, mais do que uma linha de pensamento, mais do que uma vontade de provar que seu argumento está certo, ela é uma chamada bíblica, ela é uma ordenança apostólica. Estejam preparados, mas pense no versículo inteiro e contextualize. Vai estar dito antes: santifiquem a Cristo como Senhor em seus corações. É aí que nasce, é no temor a Cristo que nasce toda a argumentação para a defesa da fé que temos nele próprio. Amém? Forte abraço.